enquanto o planeta não se torna mais sutil, enquanto a humanidade também não se sutilizar e não se tornar lúcida nos outros níveis de consciência, a nossa experiência direta ou indireta com energias, com consciências e com naves intraterrenas ou extraterrestres é muito necessário. Não só a voz da hierarquia falará através dos nossos mecanismos um dia, como também os nossos pensamentos serão pensamentos superiores, captados nesses níveis mais altos de pensamento. Mas enquanto isto não acontece, nós necessitamos de contato com estas civilizações, com estas consciências ou com essas naves. E nós teríamos que estar bem atentos, teríamos que estar bem despertos, porque esses contatos que estas consciências ou que essas hierarquias ou que estas naves fazem conosco, esses contatos são subjetivos, mas quando eles devem ser conscientes, não há hora marcada para isso, não há previsão de quando isto vai acontecer. Então nós teríamos que estar realmente sempre prontos, sempre preparados, expectantes. Porque um contato destes é algo tão sutil, tão rápido, tão simples, que nós podemos não perceber, podemos não detectar conscientemente, a menos que tenhamos já formado esta consciência de que estamos de alguma maneira em contato, menos que tenhamos já construído esta consciência de que este contato é necessário, é possível e acontece. Aqui nos níveis conscientes, ou no nosso atual estágio evolutivo, nós não temos meios para conhecer e para saber certas coisas, que se soubermos será muito melhor. Principalmente se nós pudermos entrar em contato com aquelas energias ou com aquelas consciências que estão encarregadas daquilo que nós chamamos de resgate planetário, de resgate da humanidade. De muitos pontos de vista nós podemos considerar esta palavra resgate. E alguns pontos de vista são bem conhecidos, mas de um certo ponto de vista, que é aquele que mais nos interessa, é a consumação da nossa entrada em consciência nos níveis de realidade mais elevados. Então nós podemos já ter passado por vários resgates, mas existe este resgate, que é a nossa consciência ser elevada e entrar nesses níveis de realidade mais sutis, mais abrangentes, onde nós temos mais conhecimento de muitas realidades da humanidade, do planeta e até do cosmos. É muito importante para nós este resgate, isto é, a nossa consciência penetrar níveis mais elevados e mais sutis, porque nesses planos, nesses níveis, nós estaremos libertos da ilusão, nós estaremos mais liberados da ilusão e das forças que nos levam à ilusão. Então, este é um modo de ver o resgate. Esse resgate da nossa consciência
tanto pode acontecer numa escala individual, se nós estivermos sendo trabalhados individualmente, como também esse resgate pode ser feito em pequenos grupos, nesses grupos que se dedicam ao estudo, se dedicam ao trabalho, se dedicam ao serviço, enfim, este resgate pode se dar também em grupos, quando estes grupos são bastante afins, quando têm bastante afinidade. Porque a energia do resgate, se ele é feito por uma nave, por exemplo, ou se ele é feito por uma determinada hierarquia, precisa que esta energia afine com a nossa. Então tem aí um trabalho de sintonia. E certos indivíduos, quando se agrupam por diferentes motivos, eles acabam conseguindo esta sintonia. E esta sintonia é muito importante para um resgate grupal, para uma elevação grupal de consciência, para um nível menos ilusório. Então, do ponto de vista do resgate, nós podemos estar em grupo ou podemos trabalhar em grupo por esse motivo, para afinar a nossa vibração, para aperfeiçoar a sintonia entre as nossas almas e aí poder haver um resgate grupal, poder haver uma elevação grupal. O que é muito importante, porque o karma de um grupo, esse karma pode atrair, pode produzir certas operações diferentes de uma operação, por exemplo, de um resgate individual. Então, em um resgate grupal, através da afinidade que pode haver em algum grupo, então a nossa entrada num nível mais elevado de consciência pode encontrar as portas mais abertas. E também podemos considerar que a energia de um grupo tem mais força e mais possibilidade de abrir algumas portas que para a humanidade normalmente ainda não estão abertas. Não estão abertas, talvez por falta de força na busca desta abertura, por falta de mais força que se pode colocar nesta busca. E um outro tipo de resgate, além do individual e do grupal, é este resgate nas áreas onde a lei da purificação está se manifestando. Então aí já se trata de um resgate que eventualmente engloba até os corpos um pouco mais densos do que o astral e do que o mental. Numa área de desastre, por exemplo, na qual haja muitas mortes, não? Onde a lei da purificação se manifesta, aí este resgate entra com características bem especiais. E, nesses casos, certas naves que trabalham na Terra, que para nós são invisíveis, ajudam muito, colaboram muito e são muito ativas. Quando nós estamos fortalecidos no espírito, isto é, quando nós temos uma ligação já feita com o espírito, com a mônada, quando nós estamos com esta ligação já bastante desenvolvida, a nossa aura individual é como se destacasse da aura coletiva, porque a massa humana tem uma aura, que é a aura coletiva. Quando nós trabalhamos o nosso contato com o espírito, a nossa aura vai ficando diferente desta aura humana. A nossa aura vai se destacando daí, como que chamando a atenção de certos núcleos conscientes que estão em níveis mais elevados. E aí nós podemos, com esta distinção na nossa aura, a aura começa a atrair muitas energias da hierarquia espiritual do planeta, ou até a energia da nossa própria mônada. Se houver um resgate coletivo,
um resgate em grandes proporções, no caso de um desastre, resultados de certas guerras, etc., é muito importante que a nossa aura ali dentro se destaque, seja perceptível por forças superiores, porque assim a nossa aura começa a ser um veículo de uma substância psíquica que pode ajudar muito o campo psíquico do planeta naqueles momentos e naquelas circunstâncias. Então, num momento de resgate coletivo, nós, como auras, podemos estar trabalhando ali muito em contato com esta operação. Esta operação pode reconhecer a nossa aura ali destacada e nós podemos então ali estar servindo como colaboradores daquela operação. Podemos ali estar servindo como ajudantes, num certo sentido, de tudo aquilo que está se passando. Este livro, A Hora do Resgate, faz parte de uma trilogia, como vocês sabem. Portas do Cosmos, O Encontro Interno e este livro. E este livro é aquele que nos dá algumas bases para a nossa transformação interna, para que esta aura comece a se destacar, a se desenvolver de uma outra forma. E este livro nos trabalha também, nos ajuda a reconfirmar os nossos votos individuais. Porque neste processo é muito importante a confirmação dos nossos votos. Uma aura não vai ficando luminosa ou não vai se transformando só com a nossa intenção, mas é preciso que esta aura seja alimentada e que esta aura tenha o seu maior estímulo na transformação, é quando nós reafirmamos os nossos votos. E principalmente nesses momentos de caos planetário, quando nós reafirmamos os nossos votos, quando nós nos confirmamos nas nossas posições, independentemente do caos planetário, independentemente do que esteja acontecendo conosco ou à nossa volta, independentemente dos acontecimentos, nós teríamos que estar sempre reconfirmando os nossos votos, porque isto é uma espécie de garantia de que a nossa aura não vai ficar danificada. Se você reconfirma os seus votos, a sua aura é como se recebesse este estímulo, se recebesse a força desta decisão. E o livro também nos convoca para a Operação Resgate. Então, como nós podemos ajudar na Operação Resgate? Como nós podemos ajudar a resgatar os seres ou a resgatar a Terra, não? Se nós não estamos nas naves, se nós não fazemos parte das hierarquias do resgate, como é que nós colaboramos nesta operação? E também o livro termina falando a respeito do processo da nossa mônada, do nosso processo no plano cósmico. Porque a elevação da nossa mônada, o nosso espírito sendo elevado lá no nível dele, então nós temos muito mais possibilidades de estar agindo, de estar colaborando nesta operação. E o livro é também um auxílio nas situações de emergência, um auxílio no sentido de nos preparar e no sentido de nos sugerir alguns comportamentos ou algumas ideias durante estas situações. E claro que no livro todo nós sentimos um grande impulso para a libertação do nosso ser, porque o resgate é uma forma de libertação. O resgate, deste ponto de vista, é a nossa consciência está saindo desses níveis ilusórios, está entrando em contato com outras realidades.
E com isto, através do que se lê e através do que se absorve, as nossas forças positivas vão se reunindo. O livro tem esta energia de reunir as nossas forças positivas, de forma que a gente não fique preso, de forma que a gente não fique muito condicionado pelos níveis densos da matéria e nem pelos nossos trabalhos pessoais próprios de resgate. É muito importante que a gente transcenda este ponto. No princípio, nós estamos fazendo todo o trabalho em nosso benefício, pensando no nosso resgate. Mas o livro começa a reunir as nossas forças, começa a reunir as nossas energias, de forma que a gente não fique ofertado a este serviço do resgate só em nosso benefício, mas que a gente faça isto em benefício de grupos maiores, em benefício da humanidade ou em benefício da própria Terra. Se nós chegamos neste ponto de estarmos trabalhando pelo resgate, não em nosso benefício, mas de estarmos em função desta elevação de consciência em benefício da Terra, em benefício da humanidade, então os nossos corpos começam a se sutilizar, os nossos corpos começam a se tornar mais sutis. Então veja como é um trabalho muito abrangente este. É um trabalho que vai refletir até na sutilização dos corpos, porque nós começamos a vibrar, entrar em contato com outras leis, com leis que são de outros níveis de consciência, com leis que são de outros planos de consciência. O livro vai nos introduzindo em contato com algumas hierarquias, com algumas situações hierárquicas, com alguns detalhes de certas operações, e assim nós começamos a vibrar ou começamos a experimentar a nossa sintonia com outras leis, com certas leis que aqui na Terra não são conhecidas. Isto, por exemplo, que uma consciência possa se manifestar como uma nave, que uma consciência possa se manifestar como algo que nos parece concreto, isto são leis que não são desta Terra. As leis desta Terra não permitiriam uma coisa destas, porque isto não é a lei da materialização simplesmente. Porque na lei da materialização, aquilo, como o nome está dizendo, aquilo é uma materialização. Isto aqui não. Isto não é uma materialização. Isto é a consciência apresentada daquela forma. Isto é uma forma da consciência se apresentar numa forma. E vocês já perceberam que se aparece uma forma desta, ou se isto aparece em forma de luz a uma certa distância, você pode se encaminhar para lá, você pode ir naquela direção, você vai notar que você nunca chega. Você pode dar os passos que quiser, mas aquilo está sempre na mesma distância. Aquilo nunca está próximo, nunca está perto. Isto são leis da consciência que aqui na Terra não são conhecidas. Então, assim como nós não precisamos estar caminhando na direção de nenhuma destas coisas que se apresentam, nós não precisamos caminhar para lá porque nunca vamos alcançar caminhando. Aquilo não é um objeto, aquilo é consciência, de uma certa forma. Aquilo é consciência que na sua forma está fora do nosso espaço, continua fora do nosso espaço. Não é porque aquilo se tornou visível, não é porque aquilo parece que está a 500 metros, isto não é verdade. Aquilo é consciência, então você não vai chegar lá. Você nunca vai chegar como se fosse um objeto físico ali aterrissado. Aquilo é consciência, aquilo não é um objeto. E é uma consciência que pode representar um indivíduo, se ele é muito evoluído. Ou é uma consciência que pode representar um grupo de indivíduos. Então, por isso que aqui
Na nossa linguagem, na nossa compreensão, nós dizemos que uma nave tem um determinado comandante, que uma nave tem uma determinada tripulação, não é? Que nós somos levados naquela nave. Isto são maneiras de dizer, para que a gente possa estar entrando neste assunto. Mas nada disto é assim, porque quando você entra em contato com uma coisa destas, é a sua consciência que está entrando em contato no nível da consciência. E no nível da consciência tudo pode acontecer. Então você entra em contato com uma coisa destas, e se uma nave for participar do seu resgate, na hora que você entra em contato, você já se sente lá dentro, você já se vê lá dentro, você não embarca, porque não tem onde embarcar. Aquilo é consciência. Então você já está consciente lá dentro. Agora, pode ser que você tenha que estar consciente de outras formas de contato com aquilo. Mas aquilo, quando age conosco, ou quando nós começamos a entrar em sintonia com estas coisas, nós não estamos nas mesmas leis. Então, digamos que uma consciência esteja polarizada num certo ponto de universo, uma nave esteja lá no céu. Então, se eu tenho que ir lá para dentro, se eu tenho que participar do movimento desta consciência, na minha consciência eu vou me sentir indo para dentro. Na minha consciência eu vou até estar dentro de uma nave. Na minha consciência eu posso até encontrar dentro daquela nave outras consciências que estejam passando pelo mesmo processo. E aqui então estão incluídas muitas experiências de seres humanos que fazem experiências com estas coisas. Mas nada disso acontece assim. É a consciência humana que faz a gente ver assim. Porque para ir para uma nave, não precisa que ela venha aqui, nem que você vá até ela. Para você ir para uma nave, para você ir para esse estado de consciência, basta que você esteja sintonizado no mesmo grau, basta que a sua sintonia esteja correta. E aí então você vai participar dessa consciência, que nós aqui chamamos de nave, chamamos de UFO, chamamos de comandantes, etc. Então, para você participar desta consciência, precisa que você sintonize, que você tenha uma sintonia com isto, uma sintonia correta com isto. Agora, se você está já participando desta consciência, você em consciência está onde aquilo estiver, no nível de consciência em que aquilo estiver. Então, para uma nave levar você a Júpiter, não precisa acontecer nada. Você entra em contato com aquela consciência que está em Júpiter, que está em todo o universo. E ali você vai se sentir em Júpiter. Agora, a diferença entre o nível de consciência extraterrestre, que funciona aqui, não desta forma, e o nosso nível de consciência, é que para nós é preciso toda esta história, compreende? Eu tenho que ver a nave, eu vou ser levado na nave, eu chego dentro da nave. A nossa consciência é assim. A nossa consciência cria assim. A consciência extraterrestre, que está em outro nível, que está em outros planos, não é assim. Para a consciência extraterrestre, nós não fomos levados para dentro da nave. A consciência está ali e, de repente, a nossa consciência fica lúcida ali dentro. Não sei se eu estou rendendo como é que isto acontece do ponto de vista deles, não é? Porque quanto mais nós estivermos coligados com isto, quanto mais nós estivermos unidos a isto, não com fantasias, não com ilusões, mas buscando elevar a nossa consciência de forma que a gente não precise mais se sentir restrito a esta terra. Nós podemos elevar a nossa consciência, estar aqui ou estar em qualquer planeta. Não precisa ir lá à nossa maneira. A consciência extraterrestre está nos lugares de outra maneira, que não é por estes meios de espaço, de tempo. Então, para nós pode ser muito interessante, por exemplo, saber que uma nave leva tantos anos para chegar até aqui, de certos pontos. Mas isto é a nossa forma de ver estas coisas. É a nossa forma de considerar esta operação
a nossa forma de considerar essas realidades dentro da nossa forma mental, que está dentro do tempo e do espaço, não é? Ainda está dentro deste tempo, dentro deste espaço. Então, apenas você entra em contato com uma nave e você já começa a perceber todas essas coisas do ponto de vista temporal, do ponto de vista espacial, do ponto de vista do contato que está fazendo com objetos, com outros seres. Mas nada disso existe na consciência extraterrestre. Isso tudo já está dentro da consciência lá e as coisas acontecem quase como num presente eterno. Que você não está indo, mas você já está lá, você não está lá, mas você já voltou. A nossa consciência, vê como é diferente. Então, um ponto muito delicado, quando nós começamos a entrar em contato com estas coisas e a buscar estas coisas, um ponto muito delicado é que nós temos uma ideia sobre estas coisas e no momento que temos esta ideia confirmada, ou que recebemos alguma explicação sobre estas coisas, abandonamos a busca. Então, eu me interesso por isto até que certas perguntas minhas sejam respondidas. Quando certas perguntas minhas são respondidas, eu já não me interesso mais pelo tema. Eu me dou por satisfeito, eu me dou como respondido. Quando você se deu por respondido, você está quase no mesmo ponto em que você estava. Porque você só vai mudar de ponto é quando você vai fazer esta busca, vai fazer estas coisas, não para resolver as suas dúvidas, e nem para ser respondido, e nem para saber como as coisas são, e nem para saber como é que isto funciona. Não são nenhum desses moventes, viu, que fazem com que você realmente aprenda outras coisas. Porque nós podemos estar muito interessados nesse assunto, não? Saber como isto funciona. Isto tudo, quando nós temos estas respostas, respostas que nos satisfazem, respostas que nos preenchem, então nós dissemos, bom, para mim já basta, estou contente, não preciso de mais. Acontece que a nossa consciência começa a mudar, a nossa consciência começa a entrar nesta outra órbita de consciência um pouco mais ampla do que esta terrestre, nossa consciência começa realmente a se ampliar. É quando nós não temos mais essas indagações e quando nós não estamos mais buscando isto por curiosidade, não estamos mais buscando isto para querer saber como as coisas são. Nós estamos diante disto porque sentimos que fazemos parte. Percebe a diferença, não? Então, nós podemos estar estudando um livro deste e dizer, bom, finalmente eu estou com as minhas perguntas respondidas. Eu estou em paz com este assunto, eu já conheço esse assunto o suficiente. Mais do que isso, talvez não caiba na minha mente. Para mim, já está bem. Isto é um engano no qual nós podemos incorrer. Porque a partir do momento em que um lado seu se dá por informado, por satisfeito, um lado seu não tem mais nada o que perguntar, é aí quando quase todo mundo se retira do estudo, é a partir daí que você vai começar a mudar a consciência. Porque todas essas compreensões, todos esses dados, todos esses assuntos que você compreende, que você adota, tudo isto é todo um processo mental seu, é um processo cultural, é um processo informativo, não? Que tem o seu lugar na nossa vida e nós temos mesmo que fazer este processo. Mas é quando você disse, bom, eu já li isto aqui, já sei. Tá bem, já estou a par disto. Não se trata de estar a par somente. Estar a par é o início. Você saber de que se trata e ter tido as suas respostas, isso é o início mais elementar. Até aí a sua consciência não mudou. O que mudou foi eventualmente o seu modo de pensar, foi a sua compreensão que aumentou, tudo isso. Mas tomar consciência disso não é só saber.
Tomar consciência disto é estar naquela consciência, é estar naquele nível de consciência. É com a própria experiência estar naquela consciência. Não há informação alguma nos livros que não correspondam a um estado de consciência no qual nós podemos entrar. Então, se você diz, bom, eu já estou bem com esta informação, acabou, você nem começou. Porque quando você começa a entrar naquela consciência, é quando começa a viver aquilo, aí é que você está realmente se transformando, assim é que você está se liberando dessa consciência da Terra, desta consciência terrestre. Enfim, em outras palavras, tudo isso que nós estamos ouvindo e tudo isso que nós estamos aprendendo é muito importante para os nossos corpos, inclusive para o nosso corpo mental, para o nosso corpo emocional, que vai estar diante de certos fatos com muito mais preparo, e pode ser até bom para o nosso corpo físico, que está equilibrando o seu cérebro, não é? Que está fazendo um trabalho cerebral físico também, com todas essas vibrações. Mas o trabalho não é esse. O trabalho é você, depois de ter entrado em contato com estas bases mais externas, isto é, com aquilo que está nos livros, que são as coisas mais externas. Porque no livro você não pode pôr um estado de consciência no qual você chega ali e entre. Você está ali lidando com outro material. Então, quando você está neste processo, a sua consciência vai começar realmente a mudar, é quando você começar a viver. É quando você começar a experimentar isto na consciência. E você vai experimentar isto na consciência é quando a sua consciência estiver disposta realmente a mudar além daquele limite que a Terra permite, que este planeta permite, que a consciência terrestre permite. Então, para entrar em contato com estas coisas, seria para que a nossa consciência se alargasse além deste cinturão de consciência da Terra. Então, estes seres ou essas naves estão aqui em contato conosco, aparecendo, não é para nos dar nenhuma notícia de como funciona o cosmos. Isto é a nossa consciência que quer saber. Ninguém está aqui dando aulas do que acontece no cosmos. Estas consciências estão aqui para que a nossa consciência assinta, para que a nossa consciência se una e para que a nossa consciência não continue prisioneira desses planos, desses níveis no qual a Terra está. Então, a nossa consciência pode se desenvolver muito aqui na Terra. Nós podemos ter um desenvolvimento considerável de consciência aqui na Terra. Mas para ter uma consciência um pouco além, para você entrar na consciência extraterrestre, ou mesmo na consciência intraterrena, que é muito mais avançada do que esta da superfície, para você estar com a consciência nesse nível, nesta coisa, aí precisa que esta coisa te toque, precisa que esta coisa venha e que esta coisa te absorva, te acolha, não para você ser acolhido, porque não é você que é acolhido, é a sua consciência que se amplia e vai ficando como aquela e vai se sentindo unido. Percebe como é muito diferente do ponto de vista nosso tudo isto? Nenhum de nós está sendo absorvido por nada. É a nossa consciência que se amplia. E a nossa consciência, a uma certa altura, toca outras consciências. E tocando já está unido. São coisas que o livro não diz assim por escrito, mas que tem uma energia que nos leva a esses patamares, que nos leva a estarmos um pouco mais conscientes, não? Dessas grandes possibilidades. Então o resgate, a hora do resgate, não é algo para ser considerado ou para ser estudado quando nós estivermos em fases críticas, ou quando o mundo entrar numa fase mais crítica do que esta que já está em algumas regiões. Isto não é para você usar
todas estas coisas utilitariamente para resolver um certo assunto em um momento de caos. Isto é uma coisa que acontece automaticamente se você está nessa consciência. Tudo isto é feito para a sua consciência se ampliar, para a sua consciência se alargar, para a sua consciência não permanecer nesse nível da consciência humana. Eu, quando falo de consciência humana, falo até dos sábios da Terra, falo dos cientistas da Terra, falo de toda esta gente grande da Terra, mas isso tudo é consciência terrestre. Por maior que seja, por mais evoluída que seja, isto é consciência terrestre. E para chegar na consciência de um cientista, para chegar na consciência de um artista terrestre, isto não precisa nenhuma dessas operações. Você chega nisto com seus estudos terrestres, você chega nisso através da sua experiência terrestre, da sua vida terrestre. Isto vem para nós, para a nossa consciência começar a tocar estas coisas. Se a nossa consciência toca estas coisas, a ciência vai ser outra, a religião vai ser outra, a filosofia vai ser outra, as leis vão ser outras. Percebe de que transformação se trata? Não é uma transformação para você estar fora deste âmbito dos conflitos e dos desastres humanos. Isto é um resgate para você realmente se elevar e se libertar desses limites da consciência terrestre. Consciência terrestre, nós estamos incluindo aqui as melhores coisas da Terra, nas quais vocês chegarão pelas vias normais, que todo mundo chega, que todos os cientistas chegam, que todos os professores chegam, que todos os filósofos chegam e que todos os artistas chegam a criar grandes obras, mas tudo consciência terrestre. Isso já está feito, isso já está aí nos museus para ser visto. Esta operação resgate é para você ser resgatado destes limites. É para você ser resgatado desse nível de consciência que para a Terra de superfície é satisfatório, é suficiente. Mas a operação resgate não está buscando que a gente seja suficiente aqui para a consciência da Terra. Nós temos que nos tornar suficientes para participar do cosmos, não da consciência terrestre. E para começarmos a colaborar para que esta consciência terrestre em si, nós fazendo parte dela, vá se coligando com isto, vá se unindo com isto, mudando de ponto. Porque a consciência só muda de ponto realmente é quando você está nela, quando você está vivendo aquilo. Não é quando você soube de alguma coisa e concordou, não é? E deu-se por satisfeito. Então o resgate não é só para um momento crítico. O nosso resgate final desta consciência terrestre se dá exatamente quando não há uma situação crítica. Quando nós estamos numa situação normal, quando toda esta parte crítica já foi resolvida, mas e aí a nossa consciência? Ela não vai ser resgatada? Então este resgate vai além destes momentos críticos. Este é um resgate para os momentos normais também. Isto é para os momentos normais. Mesmo que você esteja fora de todos os perigos dos momentos críticos, isto é, você pode, começando um processo mundial, a sua consciência pode estar em contato com a consciência que nós chamamos de nave, então ali você está salvo e resgatado. Isso não basta. Você, quando está em contato com aquilo, você estando nesta busca, você deve ser aquela consciência. Você deve se ampliar, você deve se libertar de todos os limites desta consciência humana, desta consciência terrestre, das consciências que movem os reinos aqui. Nós temos que nos libertar desses limites. É aqui que começa a operação resgate, neste sentido. É aqui que começa. Então, estes anos todos, nós entramos nesse assunto levados por uma necessidade
de nos informarmos, né, de estarmos até qualificados para viver certas situações. E isto já teremos feito. Pela primeira vez que a gente entrou em contato com esses livros, já vimos do que se trata. Mas agora a revisão é outro ponto, a revisão é outra coisa. A revisão é você ter a possibilidade que você mesmo se dá, você ter a possibilidade de estar nesta consciência. Então, se existisse um livro chamado Os Irmãos do Espaço, Os Jardineiros do Cosmos, isto é um livro preparatório, porque hoje a sua consciência deve ser a consciência dos Irmãos do Espaço. A sua consciência hoje deve ser a consciência dos Jardineiros do Espaço. Isto tem que estar tudo unido. Isto é possível. Isto é possível através da energia da Operação Resgate. Porque o resgate é este. O resgate é você estar resgatado deste limite terrestre. Um limite terrestre que é bem comprometedor, porque com as coisas que a ciência, por exemplo, está mexendo nestes momentos, isto é altamente comprometedor para o karma do planeta. Isto significa uma consciência científica terrestre, terrestre e bem concreta. Isto é que precisa ser resgatado, a ciência, a filosofia, a religião, as vidas, os seres. O resgate é para que isto tudo se amplie, para que isto tudo se liberte desta situação atual de só saber as coisas da Terra, de só saber as coisas na Terra. Porque tem coisas que eu só posso saber na Terra. E tem coisas que na Terra eu nunca poderei saber. A minha consciência precisa ser levada para um outro nível, para lá eu saber. Aqui não dá para saber. Aqui não se pode saber. A consciência aqui, a consciência terrestre, nela não cabem certas coisas. Precisa que a consciência individual, grupal ou mais social, precisa que esta consciência seja resgatada, entre em contato com uma consciência extraterrestre. Extraterrestre quer dizer além da Terra. É preciso que esta consciência entre realmente em contato. E só lá naquele nível é que ela vai poder saber certas coisas. Aqui na Terra jamais. Aqui na Terra, por exemplo, ninguém poderá saber a origem da vida. Aqui na Terra, ninguém poderá saber a hora da morte. Aqui na Terra, ninguém poderá saber fatos que, se soubessem, seria muito importante para todos. Mesmo para que a Terra se mova desse seu estado atual. Mas aí nós precisamos estar em contato com essas esferas, nós precisamos estar em contato com esse outro nível de consciência, até nos sentimos unidos ali, e depois não há mais para nós este tipo de perguntas, mas há para nós só a vivência, a nossa experiência neste campo. Neste livro, A Hora do Resgate, vocês vão encontrar um nome que é mântrico, Mituma, que é o nome de uma hierarquia. Mituma é um som que ecoa muito no nosso mundo interior, no nosso interno. Este som, Mituma, este som, se pronunciado internamente, abre muitas portas nesses diferentes níveis da consciência terrestre, inclusive. E Mituma tem este poder não só de abrir as portas dentro da consciência terrestre, na qual nós estamos encarnados ou estamos conscientes, mas Mituma, este som ou esta consciência, faz a nossa ligação com o processo extraterrestre. E também Mituma corresponde a uma abertura de portas em outros níveis de consciência também. Então reflitam bastante sobre Mituma com esses poucos dados que o livro pode dar. E Mituma, é bom que a gente tenha isto presente, ele é uma espécie de ponte, de intermediário
como consciência que é. É uma consciência que é intermediária para que a nossa consciência se aproxime, se adapte, se aclimate, esteja bem, se sinta em casa nessa consciência que nós chamamos de nave. Então, o Mituma é como se fosse um elo, como se fosse uma ponte entre nós e esta consciência nave. E esse tipo de consciência que nós vamos também começar a experimentar com a nossa evolução neste campo. Então vocês vão ler este livro com outro ângulo, não? Vocês vão perceber ali coisas que não tinham percebido e tenham sempre presente que não é uma questão física, não é uma questão cerebral, não é uma questão de visão, é uma questão de consciência. É na consciência o trabalho. Se o trabalho se faz na consciência, isto que é o necessário, não precisa mais nada. É a nossa ponte com o trabalho numa certa consciência. Nesta consciência que está fazendo muita pressão para que a consciência terrestre se amplie e não fique mais circunscrita ao âmbito deste planeta. Porque chegou a hora realmente de todas estas coisas acontecerem. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para propagar as informações. Vitória da Luz.